Glória a Deus, chegando para mais um sabadão, glória a Deus, sabadão é dia de podcast Roda de Amigo. Cumprimentar aqui os nossos companheiros e amigos internautas nessa tarde abençoada com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar você e sua família, que a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores, né? Esteja aí sempre sobre sua casa, sua família e toda a sua parentela. Cumprimentar também os nossos amigos aí que estão no Uber, né, no carro de aplicativo aí, ouvindo essa programação que vai todos os sábados ao ar aqui, alcançando vidas, né? Objetivo maior. E nós estamos aí no mês 7, né, Pastor Paulo? Mês 7, caminhando para o final desse ano abençoado. E é sempre uma alegria. Todo sábado vem aqui a gente, o Roda de Amigos, se reúne e fala sempre de um assunto abençoado e nada mais diferente como hoje, mais dessa vez. Comigo aqui, ou conosco aqui, ou juntos aqui, aqui nessa nave do podcast, Pastor Fabiano, Pastor Paulinho, pastor convidado que aqui está, que daqui a pouco será apresentado. Também ali pilotando, dirigindo os botões, ali pilotando essa nave, o Gesiel. Nave espacial. O Gesiel navegando aqui com a gente. É com muita alegria que eu quero cumprimentar o meu amigo Pastor Paulo nessa tarde abençoada. Pastor Paulo, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, bom estar com o Senhor. Saudações de paz, meus irmãos, boa tarde a todos. É muito bom estar entre amigos, é muito bom estar nesse sábado com vocês. E hoje um tema muito importante, mais um bate-papo daqueles que a gente sai muito edificado e tocado por testemunhos, por experiências e também por saber quanto o mundo é grande. Parece bobagem, mas existem muitas coisas que acontecem enquanto alguns estão na inércia, outros estão desapercebidos, outros não encontraram o seu propósito. E hoje é o dia, talvez, desse bate-papo de você ser mais uma vez edificado, com certeza. Deus abençoe, pastor Edilson, pastor Fabiano, saudações de paz. Paz, meus queridos, boa tarde a todos, né? Saudação de paz aos irmãos que nos ouvem e também àqueles que estão acompanhando. Já quero fazer esse pedido especial antes de apresentar o nosso convidado aqui de hoje, de Roda de Amigos. Pedir para você se inscrever em nosso canal gratuitamente. Você não vai pagar nada, você vai gratuitamente ter conteúdos de qualidade. Nosso projeto é Alcançando Vidas e nós queremos alcançar a sua vida, a sua família e todos aqueles que, por uma forma, por um motivo ou por outro, vão acessar esse conteúdo no futuro. Então deixa o seu like aí pra gente, deixa um joinha pra você que já tá ao vivo e pra você que vai acompanhar em outras ocasiões, se inscreve no nosso canal, vai ser uma alegria te receber aqui. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre. Eu conheço esse irmão aqui desde 2012, é isso mesmo? 2012. Isso, lá da Conde de Sarzedas. Ele é gerente da Central Gospel, meu irmão Elielson Santos, é isso mesmo? Isso mesmo. Elielson Santos, nosso querido irmão e amigo, vai dar sua palavra de saudação ao nosso público aí. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, pastor Paulinho, pastor Edilson, Fabiano, que é um amigo de um longo tempo. A gente criou uma amizade muito grande através da literatura, através da leitura, e eu estou aqui muito grato a Deus por poder, nesse bate-papo entre amigos aqui, compartilhar um pouco desse universo, né, desse mundo da leitura, da possibilidade que nós temos de nos enriquecer. Afinal, nós somos o povo do livro, né, pastor? Verdade. Somos o povo que, através da palavra, temos sido transformados. Então, nada melhor do que gastarmos esse tempo entre amigos ao redor daquilo que nos edifica. E eu tenho, assim, experimentado de Deus nesse tempo que tenho trabalhado nesse segmento editorial, assim, inúmeras experiências do quanto a palavra de Deus tem transformado vidas. Então, vai ser muito bom, vai ser muito precioso. Eu quero contribuir aqui com vocês. Eu estou à disposição aí pra gente bater um papo bem legal. Vai contribuir com certeza. O Elielson, eu conheci ele, né? Comecei a fazer esse trabalho que eu acho que o pastor Paulinho já fez, não sei se o pastor Edilson já fez também, que foi divulgação de materiais bíblicos, né? Livros, bíblias de estudo e tudo mais. E eu vim para São Paulo com esse intuito. Eu quero pegar o material, o maior número de material possível e levar para as pessoas para que elas tenham esse desejo, essa gana, né, por leitura, pela palavra de Deus, pelos livros cristãos. E encontrei o Elielson não abriu a porta, ele escancarou uma porta, sim, né, e nos possibilitou aí levar
conhecimento para as pessoas, e essa amizade, como ele mesmo já disse, vai se decorrendo aí ao longo do tempo, né? Aí eu vim morar para São Paulo e a gente continua mantendo contato. Mas eu já queria, primeiro, antes de tudo, conhecer a pessoa do Elielso, para depois a gente passar para a parte aí do material propriamente dito. Amém. Quando você se converteu, em que igreja congrega e tudo mais, pode dividir um pouquinho com a gente aí? Eu sou uma pessoa muito grata a Deus, né? A gente não escolhe a família que a gente vai ter, né? E Deus, de muitas formas, trabalha de muitas maneiras, e cada um tem a sua história, né? E a minha história assim, é uma história muito bonita, porque já venho de uma geração de pessoas que caminham com o Senhor, desde o meu avô, o meu pai, pastor Eude Martins, que até hoje também tem atuado bastante no seu pastorado. Eu tenho um irmão, o Arlington, que é pastor também, aqui no Ministério do Belém. Eu tenho um outro irmão caçula, o Ellison, que está em Campinas, está lá na Assembleia de Deus do Ministério do Belém também. Um abraço a todos vocês. A minha mãe, que é uma referência para mim na minha jornada. E Deus me permitiu que eu caminhasse desde pequeno nessa base, no sentido de que Deus fazia parte dessa minha história. Mas, como meu avô mesmo falava, pastor, na igreja você tem que ter uma experiência com o Senhor. Você não pode só ser filho por indicação, né? De alguém que é crente. Você tem que ter uma experiência. E a minha experiência com o Senhor foi aos 19 anos de idade. Eu tive um encontro genuíno com Jesus, que mudou a minha vida por completo. E nessa minha trajetória dos meus 19 anos até hoje, Deus claramente tem me moldado na minha família. Então veja como as coisas acontecem, né? Deus me colocou numa família que me trouxe base, e eu pude crescer no conhecimento e na própria vida dos meus pais, no exemplo do meu pai e da minha mãe, e Deus me deu uma família. E aí veja como a gente é abençoado, né? A minha esposa, a Etienne, ela é um presente de Deus na minha vida, que me ensinou e tem me ensinado. Já são 30 anos de casado, eu tenho 52 anos, e eu e ela temos caminhado na fé, temos crescido na fé. Cada ano a gente aprende juntos, e Deus tem nos dado a graça de crescermos na nossa fé. Ela tem me sustentado, eu tenho sustentado ela. E Deus nos deu 2 filhos, nos deu o Eric e a Ellen, que também nos ensina. Olha como a trajetória da vida, né? Porque como pai a gente aprende do amor de Deus, da paciência de Deus, da bondade de Deus. O filho nos ensina muito, né? E os filhos nos confrontam, pastor. É muito interessante isso, porque na nossa jornada em família, a gente é o que é na família. Então, aquela pessoa que fala e não faz, a família cobra. É verdade. Então, pela graça de Deus, os meus filhos têm sido uma referência para mim. Eu tenho me preocupado muito em o que eu falo fazer, ser um exemplo para a vida deles. Isso é muito bom, tem nos sustentado, né? Então eu sou grato a Deus. E nesse processo, Deus, através da vida do meu pai, que já trabalha nesse segmento editorial há muitos anos, ele foi diretor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, depois ele assumiu a Editora Vida por um longo tempo, agora ele trabalhou nos últimos 10 anos na Sociedade Bíblica do Brasil. Muito legal. E agora, já aposentado, ele continua trabalhando na área de ensino. Então eu acabei aprendendo com ele. A minha vida foi me levando pro segmento editorial, e eu tenho 17 anos nesse segmento, pastor, aprendendo nessa área. E nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado na Editora Central Gospel, que é uma outra casa que abriu uma oportunidade para mim, né? Eu quero agradecer aqui da figura da minha diretora, né? A irmã Elba Alencar, a qual eu tenho um carinho muito grande, e eu tenho crescido muito nesse conhecimento das escrituras na minha própria vida. Então Deus tem me edificado, e eu tenho procurado fazer com que a literatura chegue no maior número de pessoas possíveis, né? O nosso intuito hoje aqui Entre Amigos é isso, é incentivar você que está nos assistindo a ir a ler mais, né? Os benefícios da leitura para a sua vida, e muito mais do que benefícios da leitura, você ter a palavra de Deus no seu coração é que traz realmente a transformação. Maravilha, resumão maravilhoso, hein? Falei demais, a história é longa. Que resumão maravilhoso, mas eu já vou abrir aqui para meus amigos, que aqui é isso mesmo, é roda de amigos, a gente vai trocando figurinhas, edificando uma vida do outro, e vou já deixar aqui com o pastor Edilson para ele ficar à vontade para dirigir sua pergunta, seu comentário, e a gente vai aqui trocando figurinhas em nome de Jesus. Olha, é interessante vendo aqui o pastor falar sobre
esse segmento, né, do exemplo da família, dos pais e os pais sendo exemplo para os seus filhos e os seus filhos, por sua vez, fazendo as suas perguntas aos seus pais, né? Como ele disse aqui, terminando o comentário, que você o seu exemplo vai fazer com que o seu filho veja e ele vai seguir. Não é só questão só de falar. Ele vai olhar o seu exemplo, né? Sim. O que o senhor falou que os seus filhos vai nessa ideologia aí. E isso é com todos nós. E isso é importante na vida cristã, né? Nessa vida de literatura que estamos falando hoje, na vida cristã, no seu segmento profissional, tudo seu filho vai olhar em você. E isso baseado aí dentro dos livros, das leituras, você pode fazer com que o seu filho se atente mais para a leitura no momento em que você lê. Isso. Né? Verdade. Se você for uma pessoa que não tá nem aí com a leitura, que não tem muito carinho por ela, que não tem muito desejo de ler, o filho vai olhar para você e ele não vai ver em você um exemplo para ele estar sendo incentivado para ler. Hoje a gente tem um problema gigante, muito grande. Ontem mesmo eu estava conversando com o vizinho da minha casa lá, e ele me falando disso, não sei o que fazer mais com minha filha de 10 anos, que eu não consigo tirar ela do celular. Eu tenho um problema muito grande com ela no celular, não consigo tirar. Não consigo tirar mesmo. Ele falou, já tentei de todas as ferramentas e não consigo. Uma criança de 10 anos. E isso é um caso dele falando pra mim, mas existem inúmeros casos desses, gente. Eu tô usando a estratégia lá em casa pra isso, dando um livro pra minha filha. Sim. Você vai usar o celular, vai jogar, vai brincar, vai fazer suas... Ela tá usando o celular pra fazer aquele Duolingo, já ouviu falar, Varão? Que é de línguas, é bem interessante. Sim. Ele vai ensinando ali, mas eu também dou um livro pra ele e falo, vai ler também esse livro aqui, eu quero que você me dê o resumo, o que tá falando esse livro. Então, pastor Flaviano, olha pra você ver, dentro dessa temática, o que dá pra fazer? Dá pra fazer um trocadilho. Exatamente. Né? É um tempo aqui, você vai ler, você compra um livro que tenha figuras, Exatamente. né, conta a história bíblica e tenha figuras, ela pinta, não sei, o que a figura atrai ela para poder ler, mas é um formato, aí é um jeito até, eu tô falando desse rapaz, especificamente que a gente conversou ontem, mas tem inúmeras famílias que os pais não sabem o que fazer, e que estão ouvindo a gente agora ou que vão ouvir posteriormente. Verdade. E ele vai achar um caminho. Então é interessante o pastor que vem trabalhando aí nessa linha bastante, com certeza atende vários casos lá. Não sei se já chegou caso parecido como esse. A história da Central Gospel é muito interessante, porque o pastor Silas Malafaia, ele, mais de 30 anos atrás, ele começou na televisão, ele sempre teve um desejo de evangelizar através da TV, e a editora nasce exatamente com o intuito de as mensagens que ele tinha se tornaram livros e começaram a se comercializar os livros para que pudesse manter ele na TV, né? Depois veio era primeiro fita cassete, depois veio o DVD, enfim, essa fase. Mas é interessante o que o pastor está dizendo, porque a irmã Albertina Malafaia, que é a mãe do pastor Silas, ela formada em pedagogia, ela desenvolveu as revistas. Ela foi uma das pessoas envolvidas na revista Escola Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Isso lá atrás, década de 70, mais ou menos. E aí, quando o pastor Silas vem em Monte Editora, a irmã Albertina vem com todo o seu conhecimento, e vale a pena isso, porque ela desenvolve o nosso primeiro grade de currículo de escola dominical. Exatamente para atender a criança, atender aquele que está começando na fé, que precisa de um apoio, precisa de um auxílio. E nós temos uma faixa etária, hoje a Central trabalha com uma editora americana, exatamente para alfabetização. Quer dizer, você tinha um material, dava um reforço para a escola e a criança desenvolvia uma história bíblica, conhecia mais da palavra de Deus. Então você vê que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje das redes sociais, nós como pais estarmos muito próximos dos nossos filhos. A gente tem que estar muito perto mesmo, sabe? E dividir com ele esse tempo de leitura. Né? Não é só assim, eu sei que o pastor Fabiano faz isso com os filhos, mas sentar e ler com ele. Verdade. Entendeu? Ler com ele, porque você lendo com ele, ele vai olhar você como uma referência. Eu tive a alegria de uma trajetória dos meus filhos quando pequenos, né? Hoje já são maiores de idade, ter esse tempo de leitura. Foi muito bom, tanto para mim quanto para eles. E eu confesso a você que a gente cresce mais. A gente é mais edificado do que eles, né? E eles acabam se tornando uma referência também de leitura, o hábito de leitura. Meu pai fez muito isso comigo, com os meus irmãos.
a gente acabou aprendendo também. Vale muito bem a pena. Nos dias de hoje, ainda mais falando de redes sociais, existe sempre uma onda, né? Então, a onda das redes sociais gera uma outra onda contrária. Não sei se vocês já viram na praia, né? Quando você vai para a praia onde tem muita onda, a maior preocupação não é a água em cima. A maior preocupação é a água embaixo, forçando você. Quando a onda bate lá na areia, a água embaixo força seus pés. Se você não dá bem firme na areia, ele vai te afastando do mar. Se você ficar brincando ali sem prestar atenção, daqui a pouco você está olhando a praia lá longe. É verdade. Essa força contrária, muitas vezes, a gente não observa. Então, as redes sociais, ela faz uma força contrária aos nossos pés, afastando a gente. Então a gente fica 1 hora, 2 horas nas redes sociais e nem presta atenção nisso. E a gente não fica 10 minutos para fazer uma leitura, um texto bíblico, um devocional, mais ou menos. Então existe uma onda hoje, eu queria até falar um pouco com vocês sobre isso, o nosso bate-papo, de incentivar os nossos juniores, os nossos adolescentes a fazerem uma leitura à luz da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, entendeu? Nós temos desenvolvido alguns produtos, né, no nosso catálogo da Central para atender exatamente essa garotada. E pela graça de Deus eu posso falar para você, tá surgindo uma garotada muito boa aí. Que bom. Muito boa, muito desejosa de anunciar o evangelho, de propagar o evangelho. Eu tenho certeza que cabe a nós, que já estamos com uma certa idade, capacitar essa geração e deixar eles desenvolverem e trabalharem, porque tem muita gente boa surgindo aí. Muito bom. Muito bom. Legal. Pastor, então, dentro dessa ideia, desse mundo, que é o mundo editorial, tá aí, entrou um amigo em comum, acho que é o Wilson Vasconcelos. Ele é irmão do Luiz Vasconcelos, que é dono da editora, que hoje detém o selo da editora, que tava falando agora, Novo Século. Que legal. Dono da editora. Onde a gente trabalhou também, na Agape, e acho que ele é irmão da dona da Leia. Qual é o desafio que o senhor entende, assim, que o senhor percebeu nesses anos, tanto com seu pai, isso é legal, né, que veio de família, para que o interesse pela leitura, o interesse pela literatura se desenvolva mais, que tenha mais acesso? E que o senhor percebe que, lógico, a gente identificamos que a rede social é um fator perigoso. Sim. Qual que é um dos caminhos que a gente, no nosso meio, assim, no nosso, como diz o pastor, diz, no nosso quintal, que é o evangélico, né? E o que o senhor percebe que há de dificuldade para isso ser mais normal na nossa rotina? Pastor, a gente tem algumas questões, né? A gente tem questões geográficas, né? O Brasil, ele é não só o Brasil, mas nós aqui da América Latina, nós estamos numa região tropical. Então, se você fizer uma análise rápida, fizer uma pesquisa sobre quais são os países que têm maior índice de leitura, que você tem a França, você tem o próprio Estados Unidos, você tem países da Europa, você vai ver que boa parte desses países tem um inverno muito agressivo, muito forte, que exige que a pessoa fique em casa. Tem situações no Canadá, por exemplo, que você precisa ficar 3-4 meses em casa para você... Não pode sair, são metros e metros de gelo. Então, quando você está em casa, isolado, você não tem outra alternativa. O livro acaba sendo seu maior companheiro, né? Porque o livro te leva para um outro universo, abre você para conhecer outros mundos. Como a gente vive num país tropical, o que acontece? Nós temos muitas coisas para fazer, né? A gente sai, a gente pode comer fora, a gente pode passear no shopping, a gente pode sair. A garotada tem muita coisa para fazer. Então se torna um desafio para nós trazer essa cultura, que é a nossa cultura tropical, entendeu? Quando a gente traz isso para o Brasil, você vê que a maioria da nossa juventude acaba lendo por uma questão meio que de obrigação. Escola, livros que passam, que tem que ser feitos para fazer resumo, faculdade, estudo. Na igreja, o que acontece? Nós precisamos criar na igreja ferramentas que possam atrair essa garotada para um clube de leitura. É uma coisa que tem surgido muito nesse nosso tempo. E é promovido pelos nossos jovens, tá? Não é promovido pelos nós adultos, não. Os jovens têm criado muito clube de leitura dentro do nosso universo cristão. Se você vê nas redes sociais, você vê muitos jovens aí fazendo leitura juntas em grupo, onde uma lê um capítulo e a outra está participando. Quando você consegue conectar isso, aí que está o segredo. A gente fazer as conexões. A gente atrai mais e mais jovens para isso. Tem coisas acontecendo. A gente só precisa ir lá
e pinçar a coisa certa e trazer ela, incentivar ela, entendeu? A Central Gospel, ela enxergou esse segmento, que é chamado de ficção cristã, que nada mais é do que valores bíblicos contados numa questão, numa história fictícia. Por exemplo, nós temos um livro que faz a narrativa do Êxodo, né? Então, nós temos um livro, por exemplo, um povo escravizado que sai do cativeiro, passa pelo deserto e vai para sua terra prometida. Não é o Êxodo isso? Bom, pega essa história e leva ela para o futuro. Então, o livro conta a história de um povo que mora num planeta que é cativo. E eles vão viajar para um outro planeta que é prometido para eles. E nessa trajetória dessa viagem, eles encontram a terra prometida. É Êxodo. Só que contado de uma história que atrai a garotada, que chama a atenção do jovem. Os valores são cristãos, entendeu? Romances, por exemplo, o romance lá de Boaz e Ruth, né? A história de Boaz e Ruth, ela perde o marido, morre. Na verdade, a sogra perde, né? Ela perde o sogro, depois perde o marido, fica sozinha e vai ter um novo relacionamento, e Deus está guiando tudo isso, né? Leva essa história para a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Entendeu? Ela é uma inglesa que vai se relacionar com um alemão, ou ela... Então, as histórias são fictícias, mas os valores cristãos e tudo mais. E aí conta isso. Então, a Central vai lançar semana que vem um livro que chama Relógio de Nina. Eu até deixei aí, trouxe a imagem se o Gesiel quiser colocar na tela para o pessoal ver, vai lançar semana que vem, que conta a história de uma jovem, mas conta a trajetória dela a partir do tempo, pastor. Sabe quem é o protagonista desse livro? É o tempo. Olá. Então veja bem, imagina aqui, nós estamos aqui conversando, mas quem está narrando a nossa história não somos nós. Entendi. É o tempo. O tempo está olhando para nós e vendo, não, aqui tem 4 pessoas que estão reunidas, batendo papo, e Fabiano, o Edilson, o Elielson, entendeu? Ele narra toda a história da trajetória. Na tela lá, pro pessoal exatamente, tá vendo, bem... exatamente. Legal. Esse livro é um livro fantástico, que tem valores e princípios cristãos para a nossa juventude. Ele vai ser lançado agora. Vai ser lançado semana que vem numa feira, que eu queria convidar o pessoal para participar, que vai acontecer lá no Mackenzie. Legal. Lá na Universidade Mackenzie, quer dizer, é uma feira conceituada mesmo, está indo num espaço que está sendo patrocinado, né? Tem algumas editoras envolvidas, a Thomas Nelson, a Mundo Cristão, a Central Gospel, provavelmente o Wilson Vasconcelos, você falou, né? Ele deve estar dentro desse processo de agendamento. Ver se a gente vai lá. Vale muito a pena, entrada gratuita, vale muito a pena você conhecer, e lá vai estar reunido, né? Além da Mariana Mendes, que é a nossa escritora, né? Somos gratos a Deus pela vida dela e pela inspiração que ela teve nessa obra, e através dessa obra nós queremos alcançar exatamente isso, pastor. Nós queremos buscar essa estratégia. O pastor falou muito bem. Deus, ele continua agindo e o evangelho continua sendo pregado. O que nós precisamos é descobrir a estratégia certa para falarmos deste amor de Cristo. Eu me lembro da minha adolescência, acho que os irmãos também passaram por isso, de a gente fazer uma leitura para batalha bíblica, gincana bíblica, alguma coisa desse tipo. A gente é da gincana. Eu usei muito isso, essa estratégia também com juventude, né? Pegar ali os adolescentes, falar, vamos ler o livro de Jonas, e a gente vai falar só sobre o livro de Jonas, e as perguntas só sobre Jonas, a minha esposa fez o livro de Ruth, eu lembro muito claramente, aqui na igreja, há um tempo atrás, né? Fizemos ali a leitura do livro de Ruth, de Esther, melhor dizendo, Esther, não foi Ruth, Esther. Fizemos a leitura do livro de Esther e as perguntas relacionadas a isso, e é isso o caminho, né? Achar formas para que a gente consiga conduzir. Quando eu dei o exemplo da minha filha, eu tenho feito isso com ela, tenho feito a leitura com ela antes dela dormir, mas também eu faço, você vai acessar o celular, vai mexer, vai jogar, vai fazer o que você tem que fazer. Mas você também vai ler esse livro aqui todo. Porque isso é como o pastor falou, meio que uma troca, ou você fazer com que haja ali uma questão de direito e de dever. Muito bom. Elielson, aproveita aí para mostrar mais informações. A editora está fazendo quantos anos já? Nós estamos comemorando 26 anos de editora, né? Pela graça de Deus, a Central Gospel, ela é uma editora relevante. Nós temos obras, não só obras, né, como o Relógio de Nina, que é uma estratégia, né? Mas nós temos obras, eu até deixei também algumas imagens, se o Gesiel puder trazer. Nós temos a coleção do Bica,
que é Legal. uma editora muito conceituada, pastor. Inclusive, a CPAD tem a coleção, se não me engano, em 10 volumes, e a Central Gospel está relançando. Essa é a Bíblia Cristo toda a Escritura, que eu trouxe aqui também para a gente conversar. É um que tem um monte de livros assim, um em pé em cima do outro. Isso, essa obra aí. Ó. Pastor, são 52 volumes. Então, da mesma forma, pastor, que nós estamos trabalhando com esse segmento, tentando alcançar os nossos jovens, a Central também se preocupa muito com a formação teológica, e o conteúdo, né? Na área teológica. Então, essa obra, nós estamos com 38 volumes, ainda não temos a obra fechada, e essa obra, como os irmãos podem ver, tem toda são por fascículos, entendeu? São comentários específicos, onde você tem a parte de aplicação do versículo, a interpretação do versículo, os textos no original, o significado, as possibilidades de interpretação. Realmente, eu posso garantir para você que é uma das obras mais completas que nós temos hoje em língua portuguesa. Ela está sendo lançada, só para o pastor ter uma ideia, conforme ele é finalizado nos Estados Unidos, a Central lança aqui. Então, como é lançado em box, às vezes você tem lá o Hebreus com Isaías e com Esdras, não tem feito a sequência, sabe? Mas depois você pode organizar todos eles em sequência e fazer a sua biblioteca. Essa é uma obra de um peso fantástico e de uma contribuição enorme para as igrejas brasileiras, né? Novo comentário de Beacon. Já tem 48 volumes. Tem 38 volumes, certo. São 52 que nós estamos lançando. Esse material está todo disponível pelo nosso site. Legal. Né? Hoje a Central, pastor, ele trabalha de várias formas. Nós temos o consumidor final, né? Então, como nós aqui estamos gostou, achou um material interessante, gostei do Beacon, você pode entrar lá na editoracentralgospel.com, lá você no site vai ter acesso aos livros, pode colocar, fazer a sua pesquisa de preço, né? Nós também trabalhamos com os nossos distribuidores, então não só no site, a Central também tem vários distribuidores pelo Brasil, você pode consultar lá também, fazer a pesquisa, né? Depois da pandemia, houve um crescimento enorme de vendas online, né? Antes da pandemia, cerca de 2,5% a 3% de pessoas no Brasil, pastor, compravam pela internet. Olha só. Com a pandemia, que foi aquele período de 2 anos que a gente ficou isolado, esse percentual cresceu para 27%, 28%. Imagina o foguete que curva, cresceu, né? Quem lembra da época, quantos motoboys, né? Eles viveram muito bem esse período, né? Porque eles eram usados para tudo, né? Verdade. Mas depois que abriu novamente, né, o comércio, caiu para 7%. Mas veja, estava 2,5%. Então imagina quanto cresceu. Bem, né? De 2,5% para 7%. Houve um crescimento absurdo, né? Então as vendas pela internet cresceram bastante e o nosso material também você encontra aí no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, né? Tá disponível. Agora, nós estamos com um segmento novo, pastor, que é o revendedor. O pastor Flaviano lembra muito bem na nossa época, né? Legal. A gente tinha lá, pegava o material, o próprio pastor Flaviano fazia, né? Comprava, ia no culto, né? Expunha o material e fazia a venda. Hoje, pastor, você não precisa mais, né? Você com catálogo na mão, você pode mostrar o produto para a pessoa e você faz a nossa compra online. Nós temos uma plataforma chamada Revendedor CG Max, que você pode comprar o produto através de categorias, né? Bronze, prata e ouro. Então, através dessas categorias, você tem um percentual de desconto lá. Você compra o material, chega na sua casa e você hoje a forma de pagamento, né, facilitou muito. Na nossa época era cheque, não tinha Pix, né? Hoje qualquer um tem uma maquineta de cartão no próprio celular, né? Mercado Pago, tudo muito mais fácil, tecnologia, né? Tem o Pix também que facilita bastante. Na nossa época a gente tinha que fazer fiada, né, pastor? Anotava o caderninho. Domingo que vem teve muito irmão que perdeu a amizade por causa disso, né? Teve muito pastor que perdeu o membro. Tem muito problema, né? Muita igreja perdeu o membro. Não vou mais na igreja não, que eu tô devendo Eliel, estou devendo o pastor Flaviano. Mas hoje não precisa de nada disso. A pessoa fala, não, eu posso pagar, não posso, faço pagamento e tudo. E através do canal Revendedor, a gente está atendendo, pastor, muitas igrejas que têm um desejo, sabe, de ter
uma pequena livraria na igreja, Sim. ajudar a incentivar a leitura na vida dos irmãos, né? Contribuir para o crescimento, pode adquirir um livro, pode adquirir uma Bíblia, fica muito mais fácil. Muito bom. Fala um pouquinho sobre essa Bíblia aqui, pra gente poder já partir pra voltar pra questão da leitura. Tava bom a gente falando também sobre a questão da leitura, não tá bom aqui a gente sendo enriquecido, né? A Bíblia de estudo Cristo em toda a Escritura, ela para nós assim, é uma obra que traz para nós muita alegria. Ela foi organizada por 50 pastores, né? Essa obra, o que ela faz? Ela pega de Gênesis a Apocalipse a figura de Jesus. Numa imagem, numa tipologia, né? Numa referência, né? da figura de Jesus, daquilo que ele seria como Messias, a figura dele no Antigo Testamento vindo para ser encarnado, e depois no Novo Testamento ele já sendo o nosso Salvador até a sua volta em Apocalipse. Então, essa Bíblia era um grande auxílio, por exemplo, quando você vai preparar uma mensagem. E toda a nossa mensagem, né? Quem gosta de ler sabe, né? Vai apontar Cristo. Quem lê sabe que não sabe nada. Essa é a grande verdade. Isso é algo assim, para nós que somos seres humanos. Quem chega para você e fala assim que sabe tudo, desconfie dessa pessoa, né? Porque quanto mais você lê, mais você descobre que o mundo é muito maior do que você imagina. Né? O pastor falou, né? Muito pequeno. É muito pequeno. Né? Mundo grande. Agora, grande e ao mesmo tempo que liga muitas coisas, né? Porque o pastor Paulinho também teve essa experiência, né, pastor? Com venda de livros, aí o rapaz trabalhou na mesma... O Nilson tá ali fora, tá aí também. Trabalhou na mesma editora que ele trabalhou, então essa proximidade... Né? Agora, se tratando da palavra de Deus, quer dizer, uma coisa é o conhecimento do ser humano, né? Se tratando do que é fé, né, e do que é eterno, aí nós nos tornamos um grão de areia, né? Porque o universo e tudo que Deus fez nos deixa tão pequenos, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se sente tão assim, uma pessoa tão insignificante, né, diante da graça do amor. Então, toda a mensagem, eu estava até aprendi isso com Spurgeon, né? Charles Spurgeon fala isso. Toda a mensagem tem que finalizar em Cristo. É verdade. Né? Tudo tem que apontar para ele, porque Jesus é a nossa referência, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, nenhuma mensagem deve terminar com a minha própria palavra. Ele tem que terminar com Cristo, que ele é a palavra, ele é que transforma. O ponto mais alto, né? O ponto mais alto. Inclusive, aqui nós estamos um ponto mais alto. Falei para o pastor Flaviano isso aqui, né? A Bíblia, ela te auxilia nisso. Eu acho fantástico a possibilidade que você tem de, ao ler a Bíblia e preparar um sermão, você consegue finalizar ela com aquela cereja do bolo com que ela traz. É muito riquíssimo. Tem textos dela que ela tem mais espaço de comentário do que a própria Bíblia. Sabe? Às vezes, dependendo da passagem que você vai ler, ela é mais da metade mais da metade tem comentário, entendeu? E ela é boa de ler a letra bacana, né? Tem uma letra boa. Eu trouxe para vocês, caso vocês queiram fazer algum sorteio ou deixar aqui para vocês lerem alguma passagem, ou quando estiverem lendo junto com o pessoal aqui, eu trouxe para vocês. Trouxe um livro também para os pastores, aqui, né? O Desígnio volume 1. Presente aqui. Mostra aí, mostra os presentes aí. E um presente. Convidado bom é assim, ele traz presente. Fica a dica aí pros demais aí, ó. Esse é o Desígnio, que mas muito bom. E Epístolas Universais, que é do pastor Walter Brunelli. E aqui, ó, Epístolas Universais. Pastor Tiago, João, Judas e Pedro. Que maravilha. O pastor Walter é um grande amigo, assim, um grande abraço para ele. Tem um carinho muito grande por ele. E assim, eu até falei pro pastor Flaviano que a gente puder ajudar, a gente quer trazer mais pessoas para ter mais bate-papos como esse, muito mais enriquecedores. Vamos, né? Com certeza alinhar isso aí para conseguirmos trazer alguns escritores aqui e enriquecer o nosso público, que é o nosso objetivo, né? É isso aí, ó. Roda de amigos é assim, tá vendo aí? Roda de amigos é amizade, é assunto interessante, é leitura, é dedicação e tudo mais. E a gente vai aqui seguindo, agradecendo a todos aqueles que já estão com a gente, agradecendo aqueles que ainda vão chegar, né? Temos aí algumas pessoas já adentrando, né? Às vezes é sábado, né? E aí às vezes as pessoas estão em casa, tem gente que manda pra gente assistindo na televisão. E hoje a gente tá concorrendo com muita coisa, né? Que hoje tem muita coisa, tem muita coisa na televisão hoje, tá? É difícil. Verdade. O que tá acontecendo hoje aí? Hoje tem futebol, né? Ixi, meu Deus do céu. Voltando, mas vamos pensar aqui uma coisa. Você que tá aí, manda um comentário aí, porque ó, tem uma Bíblia aqui
que pode ser sua, viu? Se a gente... Vamos ver, vamos ver aqui a forma que a gente vai desaguar isso aqui. Mas tem material, tem livro. O Elielson é uma bênção, ele sempre nos apoia aqui nessa programação. E nós queremos aqui pedir pra você que manda aí um comentário. Comenta aí que você tá acompanhando. Fala se você já leu alguma obra da Central Gospel. Eu vou falar aqui um livro, eu não sei se ainda... Acho que deve ter saído de tiragem. Mas aquele livro... Como Ter uma Vida Extraordinária, do Charles Stanley, eu vou dizer a você, foi o melhor livro que eu já li da editora Central Gospel. Um livro muito rico, recomendo, né? Você que não tem, ter. Mas tem muitas outras obras que o Elielson vai estar falando aqui. Paulinho, qual é a sua experiência aí com a Central Gospel? E conhecendo, quiser fazer alguma pergunta pro... O primeiro livro que eu comprei foi o Manual Prático de Teologia. Eu tava assistindo um programa ao vivo do pastor e ele fez uma promoção lá, eu comprei. Foi um contato muito bom, positivo. E aproveitando essa minha experiência... Eu tenho esse manual até hoje. Eu também tenho até hoje. Tá bem conservado lá na minha biblioteca e eu tava até pensando, tava até arrumando ela esses dias e bastante coisa eu passei pra frente, mas não deixei. Verdade. E pastor Elielson, numa pergunta já baseada nesse manual de teologia, eu acho que é um perigo pra toda editora as grandes heresias, né? As grandes heresias. E qual que é o senhor percebe aí o cuidado da editora Central Gospel com essa questão? Porque a gente tem uma cartilha muito grande aí, né? Uma carteira muito grande de escritores. Eu percebo que o senhor é zeloso até no falar concernente à doutrina e até citou aí a questão da preservação. Sim. Dentro dessa ideia, o senhor tem livros que o senhor já sugere? Porque eu acho que a Central Gospel, inclusive, ao meu ver, foi uma das propulsoras da ideia da apologia, da apologética. Sim. De defesa da fé e tal. O Silas tinha muito isso no DNA da empresa, sempre, né? Teve. E acho que isso é legal. E o que o senhor conta pra gente aí que a empresa ainda mantém, que a editora ainda mantém como cuidado? Aquilo que nasceu no coração do pastor Silas, a gente entende ser o nosso direcionamento como editora, como valores, como missão que nós temos, né? Como editora. Então, nós trabalhamos com uma linha muito, muito fina, né? Que é a questão do comércio, do mercado. Porque a gente não pode tornar a editora uma editora comercial. Porque se a gente torna ela comercial, eu começo a publicar obras que atendem o meu público. E normalmente o público gosta daquilo que é bom para o ouvido. Ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser confrontado. Então nós temos uma gama de livros que normalmente tiram a centralidade de Jesus para colocar a centralidade no homem. E torna o homem como se fosse a figura principal que vai mover Deus num propósito. Quando a gente entende que a Bíblia nos ensina o contrário, né? Todos os homens de Deus, né? A partir de Noé, né? Que é o grande personagem que começa recebendo de Deus aquela ideia, olha, eu vou acabar com tudo isso que você está vendo. Noé em nenhum momento foi aquele que exigiu de Deus a parte de Deus algo. Ele obedeceu e por 120 anos se obedeceu construindo a arca. Mesmo sabendo que a cada dia que ele construía a arca, todo mundo ria dele, ele tinha um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, que ele sabia que viria. Então, essa dependência como editora para nós é muito preocupante. Então, o nosso corpo editorial, né, que hoje é a pastora Marcela, que cuida, a nossa chefe editorial, ela está sempre preocupada que o nosso conteúdo não possa ferir esse princípio. Né? A nossa linha de teologia, mesmo sendo interdenominacional, ela não fere a Igreja Reformada e ela também não fere os movimentos pentecostais. Né? Nós não somos de uma linha neopentecostal, entende? Né? A gente não extrapola de uma linha neopentecostal, porque a gente entende que são livros que acabam trazendo, pode até trazer para nós um comércio interessante, sabe? Eu posso até vender muito através desse livro, mas eu corro o risco de ferir com a minha missão e com a minha visão. Os valores nossos como editora, né? Que bacana. Então você vai encontrar um conteúdo como esse, por exemplo, que é o comentário do Bica, você vai encontrar ali linhas de pensamentos apresentadas. Cabe a você, né? Você é de uma igreja reformada, você é de uma igreja pentecostal, né? No Manual Prático de Teologia, que o Paulinho citou agora, também apresenta as visões, né? Até tem lá um ponto com relação à eleição, eu achei interessante. Isso. Tem ali mostrando realmente
né, essas visões e apresentando tudo isso. Junto com o manual prático tem o de defesa da fé, né? Sim. Tu tem esse também? Também tem. Bom demais. Exatamente. Então, a nossa preocupação é sempre essa, fazer com que a nossa obra seja uma obra de edificação, né? Que não seja, sabe, aquela obra que é feita por um momento para a obra, porque existem livros e livros, né? Existe aquele livro que te atende por aquele momento, porque ele foi produzido por causa de uma onda, de um modismo, né? De um momento, né? Quando a pessoa aproveita, né, para ter um engajamento, ela faz uma obra parecida para fazer isso. A nossa preocupação é criar obras que você tenha como consulta, que edifique a sua vida, e como nós mesmos estamos conversando aqui, anos e anos aí, o Manual Prático de Teologia e de Defesa da Fé é um material de referência até hoje. Quando você vai ler, ele tem os mesmos valores, né? Essa é a nossa preocupação como editora. Então, a editora central, ela está querendo voltar, conquistando esse mercado, crescendo cada vez mais, com um bom relacionamento, com uma editora que tem referência, que tem relevância, e crescendo, expandindo aí cada dia, cada mês aí, para a graça de Deus, né, filho? Você costuma ir ao Rio sempre? Para Central ou... Atualmente a editora ela não tem uma loja física, né? Nós temos a sede que fica no Rio de Janeiro, né? E o nosso setor comercial fica no Rio, e eu com o nosso representante, nós temos um representante aqui que é o Nilson, que está aqui com a gente, e temos o Gil, que é o nosso representante em Minas Gerais. Aí nós fazemos todo esse trabalho em território nacional, né? As ADVEX, que são as Assembleias de Auditório em que os associados também são referências para nós, acabam se tornando também espaços que a gente pode ter, principalmente a nossa revista de escola dominical, né? E a gente quer crescer também com as demais igrejas, né? Porque a nossa revista de escola dominical, ela é por tema, né? Ela não é por trimestre. Então nós temos família, nós temos vida cristã, nós temos comentários bíblicos, entendeu? A história da igreja. Legal. Então esse material ajuda muito quando você quer criar esse ano eu quero, durante os primeiros 6 meses, trabalhar com a minha igreja nesses assuntos. Você tem material lá disponível, né? Que você pode usar, tanto com o aluno como o professor, facilita bastante, e o nosso valor também é um valor bem, bem acessível. Inclusive, eu quero aqui deixar esse adendo aos irmãos. Algumas pessoas perguntam, mas qual revista, né, para que eu coloque lá um discipulado, para que eu coloque lá uma classe de jovens. Eu já tive a experiência de trabalhar um pouco com a editora Central Gospel e com a Betel. E Batista também, que eu acho que é IBETEL, alguma coisa assim. E eu falo que o conteúdo das revistas da Central Gospel são excelentes. Então você, pastor, que tem aí seu ministério, de repente, igual a gente trouxe aqui um pastor, né? Semana passada, pastor presidente de um ministério, que tá começando agora e quer estabelecer aí, que veio no padrão de Assembleia de Deus, que tem a escola, a EBD, a famosa EBD. Se você quer colocar lá na sua igreja a EBD, e não propriamente não precisa ser a EBD, pode ser a escola sabatina, não tem problema nenhum, né? Pode ser à noite, culto de ensino, mas você quer com material literário ali, físico, uma revista, tá aí um bom contato para você pegar esse conteúdo com valor acessível e com boa grade teológica, que isso é muito importante, vai indicar qualquer material. E eu acho que você vai conseguir, porque eles também têm um sistema sistemático, né? Vai crescendo o assunto e vai prosperando. Então, a dica aí para todo mundo que tá começando no seu ministério. Se você iniciou sua igreja, irmão, quer crescer, é um dos segredos: oração, vida no altar e também investimento na área do ensino, pastor Leão. E eu quero me colocar aqui à disposição, através dos pastores aqui, pastor Paulinho, Flaviano e Edilson. Quem entrar em contato com vocês, vocês podem me passar o endereço que eu mando para eles um exemplar, para ele experimentar. Eu mando lá uma revista. Olha aí que procurando vocês. Olha né? aí que legal. O Claudinei tá aí, vocês. Olha lá, ele é de falou Deus. Dele, ele chegou, é de Deus. Vocês só falarem, entendeu? Me sinalizam pelo WhatsApp, vai ser um maior prazer atender uma solicitação de vocês. Pastor Claudinei, tem tava aqui, saldo, né? Isso, tem aí um presentaço pro senhor aí, ó. Não só pra ele, mas pra todos os ouvintes que tiverem aí, manda. Os pastores que querem iniciar o trabalho. O seu endereço aí, seu contato. Todos que a gente os ouvintes, mano, calma. Todos os ouvintes. Não, calma aí. Quem tiver todos que falarem com vocês. Todos que nos acionarem. Todos falarem com vocês, todos. Olha aí. Então, tá liberado. O homem liberou. O homem liberou aqui, ó. Todo mundo que entrar em contato conosco aí, pode. Dá pra colocar um telefone aí, Gesiel? Coloca. Daqui a pouco a gente. Tá o meu, 13 981 10 40 42. Isso. Aí fica fácil. A gente manda um material da revista Escola Dominical. Muito bom. Um professor e um aluno. Legal. Muito bom. Muito bom. Legal. Para eles experimentarem. Pastor, ele falou aqui sobre a apologética, o pastor Paulinho, e a gente
acompanhei bastante o pastor César, né? E o pastor Paulo Romero, que são os antigos aí nesse trabalho, né? De defesa da fé, da apologia e tal. Hoje o senhor vende livro, tá sempre lá na Conde, né? Parece Sim, que sim. o senhor comentando que tá fazendo esse trabalho. Ainda há esse crescimento, os pastores procurando por isso, ou o senhor acha que você sentiu que isso diminuiu, que não tá tão valorizado entre meio os nossos pares? Não, o tema de escatologia sempre foi um tema muito procurado. Muito procurado. O que nós tivemos uma certa... deu uma apaziguada, é aquela euforia que as pessoas tinham, né? De conhecer sobre final dos tempos, a vinda de Jesus. Porque é onda, igual o senhor coisa. falou, né? É onda, né? É uma onda, O né? pessoal surfa legal, aí vende. Até quem nunca escreveu fala sobre o assunto. Isso, é. Nós estamos hoje numa geração mais do coach. Sim. Essa é essa autoajuda. hoje a onda é essa aí. Essa é a onda, entendeu? Esse é o momento da literatura que... A editora Central trabalha com alguns temas assim? Não, a gente entende que o pastorado, ele é exercido no serviço, entendeu? A gente não entende muito como pastor sendo essa figura treinadora, né? Eu aprendi ao longo da minha vida que o pastor, na verdade, é aquele que guia para o pastor. Sim. Que é o nosso Jesus grande Cristo. pastor, né? Que é Jesus. Então, ele também está no processo de aprendizado. A gente tem algumas figuras como Luciano Subirá, que nos ensina muito como isso. Nós temos até um livro que estamos lançando nele, que é o Conhecimento Revelado, e é exatamente sobre isso que nós cremos, entendeu? Que entendemos que o Espírito Santo de Deus é que deve nos guiar. E nós temos que viver nessa dependência, né? Eu não sei se eu trouxe a imagem do Conhecimento Revelado, não sei se o Gisele está vendo, também é um outro livro nosso. Eu vou mandar para ele aqui. Aí, se fosse realmente para nós pensarmos em livros como de autoajuda, acho que não está aí. Não tá, né? Eu vou mandar para ele aqui agora. Se formos pensar mesmo sobre livros nessa área de coach, a Central ainda Entendi. não tem. O nosso pastor Silas, ele tem alguns livros, mas ele não a figura mais dele como treinador, não. Ele tem alguns pensamentos, né, que ele estabelece bem. Ele é muito firme, né, nos seus pensamentos, e isso ele tem muito frisado no livro. Mas Tem uma pergunta também baseada dentro dessa linha. Os e-books, o que o senhor... Assim, acho que ele é um contraponto nessa questão das editoras, né? Acho que ainda não é uma febre no Brasil, mas se tornou em determinado ponto e ainda existe alguns anúncios aí. Como que o senhor vê essa questão do e-book? E aí depois eu também gostaria de ter um comentário sobre a minha experiência com isso. Então, o e-book assim, é mais uma questão de mercado. Os livros da Central, quando eles são publicados, como esse, por exemplo, que é o Conhecimento Revelado, algumas obras a Central disponibiliza também em e-book. Mas o e-book em si, me parece que o público brasileiro não se adaptou. Aquele Kindle, que era aquele tipo tablet, aquele aparelho Kindle, né, que parece um aparelhinho que você faz leitura e tal. Você vê algumas pessoas, mas você nota que nós brasileiros, os que leem, ainda gostam do livro, do físico. É a impressão que eu tenho, né, que eu gosto. Tá aí na tela. Mas a garotada, isso é importante, pastor. A garotada, ela já tá mais no digital. Bem mais no digital que nós. A gente pode notar, por exemplo, na igreja, as Bíblias. Né? Nós que temos o hábito carregamos a Bíblia, mas a maioria da garotada já tem a Bíblia no celular, né? E hoje tem muito aplicativo que a pessoa tá, por exemplo, ela tá ouvindo lá a mensagem e tá em revista atualizada, ela que consegue ler em NTLH, consegue ler em NVI, ela mesma já tá fazendo a leitura rápida aqui, entendeu? Pela eu internet. curto muito o audiobook, porque a gente anda na correria. A minha esposa gosta bastante. Inclusive, esses dias ela estava ouvindo Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, pelo audiobook. E ela gostou muito, agilizou bastante. Pode ser uma alternativa também para a vida muito agitada. Sim. Né? A vida corrida. Eu prefiro os físicos ainda, mas baseado nisso. Porque o audiobook você não absorve tudo. Mas sempre pega alguma coisa ali, né? Alguma coisa você pega. O físico você consegue marcar, fazer o seu comentário, deixar ali, fica mais fixado, porque você lê, ouve, eu leio em voz alta, então você acaba absorvendo mais. E depois pra prática. Mas o audiobook tem sido mais funcional na questão da correria e da dinâmica da vida. Tá ali no carro, no trânsito, deixa um audiobook e fica funcional também. A editora tem esses planos aí? Ou... Nós temos obras em e-book, sim, disponível também pelo site, também você pode comprar, tá?
eu acho que é uma transição, pastor. É assim, lembra do disco pro CD? Você lembra? Na minha época, não. Não lembra? Você lembra, Marcelo? Lembra, né? Ele tá fazendo muito novo. Ele tá se achando novinho, deixa ele. Lembra, né? Do disco pro CD foi uma época. Agora, vocês lembram do CD pro Spotify? Como foi rápido? Entendeu? Eu acho que o livro não tá passando por esse processo ainda, parece estar um pouquinho mais lento. Entendi. Mas pode acontecer em algum momento ter uma nova geração aí com uma nova artifício e de repente isso mudar. O mercado internacional, eu acho que tá um pouco mais avançado, senhor. Eu acho que é muita coisa com relação ao Kindle, por exemplo, é também por uma questão da precificação do nosso país. O custo é alto. Ainda é alto. Ainda é alto. O livro está mais barato. O livro está mais barato. Então, infelizmente, as pessoas acabam não migrando logo, porque o preço... Agora, uma hora que o preço cair, possivelmente isso possa acontecer. Pode ser, é verdade. Eu acabei, antes de vir aqui, eu visitei com o Nilson, um cliente nosso, que fica ali no shopping de Osasco, que é a Promo Livros. E ele, por exemplo, faz feira de livros no shopping com livros a R$15. Então, você tem toda a razão. Legal. R$15 é bem mais em conta do que você... 300, 400 no Kindle, e aí tem que comprar o livro ainda também. Tem que comprar o livro. Então, e tem alguns livros mesmo no e-book, é caríssimo. Tá vendo? Então talvez esse seja o caminho mesmo. Como facilitar os valores, talvez todo mundo vai adotar, vai fazer. Então vamos, Gesiel, consegue transicionar aí pra gente liberar o Edilson? Que o Edilson vai ter ceia hoje, né, pastor Edilson? Anuncia aí o trabalho aí da... Isso aí, meus irmãos, estamos em passeio ali na nossa AD Carapicuíba aí. Pastor Jasson, pastor Davi Dias, vamos começar agora o culto às 6 horas da tarde. Os irmãos estão ouvindo aí, talvez está procurando culto, né? Vamos lá ceiar com a gente e Jesus Cristo vai estar presente sempre. Amém? Sempre. E você será um convidado especial para esse culto de Santa Ceia Memorial. Deus abençoe. Deus abençoe. Um prazer. Pastor Edilson. Muito obrigado. Por nós. Ele vai transicionar e a gente já volta. Voltamos pro segundo bloco de roda. Rapaz, Paulinho, esse programa tá avançando, hein, Paulinho? Estamos 2025, né? 2025. Estamos... Segundo bloco, a gente nunca teve isso, cara. É a primeira vez, inédito. Segundo bloco de roda de amigos e com mais participantes, com mais irmãos. Estamos aqui hoje recebendo gerente da editora Central Gospel, aí, o nosso irmão Elielson Santos. E agora também o nosso querido Nilson, também atua aí na Central Gospel. Já há quanto tempo, Nilson? Estamos há 2 anos. Olha que legal, hein? Como representante da Central Gospel. Muito bom. E levando a palavra de Deus, edificando vidas. Aí, pronto. Alcançando Vidas é o nosso projeto aqui. O Nilson tá edificando vidas através da palavra de Deus. Tá tudo muito próximo ali, tudo muito junto. Amém. E nós queremos agradecer os nossos irmãos pela disponibilidade. Quando eu convidei o Elielson, já faz um tempo que eu convidei o Elielson, mas a agenda nunca batia e eu também tava com mudança de templo, de igreja e aquela coisa.
Mas hoje deu certo. Hoje a gente se encontrou um pouquinho mais cedo, tomamos um café, conversamos um pouco e agora a gente tá avançando aqui nessa programação. Elielson, pergunta que às vezes o pessoal que tá lá em casa, eles tem essa dúvida e já foi a minha realidade, né? Porque às vezes a pessoa pega um livro como esse que você me deu aqui, que deve ter umas 200 páginas. Não, acho que não chega, 150 páginas, eu acho. Acho que esse não chega, né? Uns 90 páginas, vai, vamos lá. E a pessoa acha que ela tem que pegar esse livro e ler esse livro inteiro em 20 minutos. Como é que a pessoa, na sua opinião, deve cultivar, adquirir o hábito da leitura? Porque é bem verdade, e parece que estou perguntando já respondendo, mas você vai fazer seu comentário, que não precisa a pessoa ler tudo de uma vez. Exatamente. Ela pode separar 20 minutos do seu dia para leitura. Eu queria ouvir vocês, o que você acha assim, nesse aspecto, para quem tem dificuldade com leitura, como iniciar? Sim, a leitura é como uma academia, entendeu? Quando nós somos orientados pelo médico, né? Olha, você precisa fazer exercícios e você vai para academia, você não começa usando os aparelhos daquela rapaziada lá que tá toda bem definida, né? Toda bem, com físico bem arrojado, né? Legal. Você começa pouquinho, né? Você começa de pouquinho. Então, a leitura é exatamente isso. Ele é um processo de exercício mental. Como você começa? Primeira coisa, você deve ler aquilo que te dá prazer. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostam de biografia, gostam de conhecer a história de outra pessoa. Tem pessoas que gostam de comentários bíblicos. Tem pessoas que gostam de ler sobre vida cristã. Tem pessoas que gostam de estudar seminário, fazer coisas teológicas. Mas aí o que você faz? Primeiro você escolhe um título que te agrada. Segunda coisa, você não precisa ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, não. O livro é como se fosse realmente um processo de você degustar. Então o que você faz? Você abre o livro, por exemplo, Epístolas Universais, ele vai tratar algumas cartas aí, né? Olha a carta que você mais gosta. Comece pela carta que você mais gosta. Não precisa começar pelo capítulo 1. Você leu um capítulo que você gosta, você já sente um prazer. É como se você tivesse terminado um exercício na academia. Nada melhor do que você terminar o exercício e falar, poxa, eu consegui fazer aquela série, né? Você volta para casa contente. O livro é a mesma coisa. Você leu aquele capítulo que você gostou, você já alimenta a sua mente. A sua mente passa num processo de prazer, de missão cumprida. Aí amanhã você faz a mesma coisa. Eu escolhi um livro, escolhi Tiago, agora vou ver outro, vou ver 1 João, vou ver a carta de Paulo escrita aos Efésios. Daqui a pouco você terminou de ler. Não, você já me deu a dica aqui porque eu já fiz uma série de mensagens lá na igreja, na primeira carta de Pedro. E tá aqui nesse livro. Então eu vou fazer um review dessas mensagens. Exatamente. Já vou rever as mensagens que eu fiz. É isso. E agora com o material aqui muito abençoado que você me presenteou. É assim que do começa. Dr. Walter Brunelli. Muito bom. Outra sugestão que eu deixei com o pastor Paulinho, o Desígnio, ele é uma obra que ele não tem um capítulo. Eles são pensamentos, então você não precisa necessariamente ler todas as páginas. Você leu 5 pensamentos, já é suficiente para você memorizar, depois você lê mais 5, depois você lê mais 2, daí isso daqui a pouco, em 15 dias, 20 dias, você concluiu a obra. Como na academia também, né? Nada deve ser obrigado. Então imagina, você tem que fazer uma série na academia, que você não está bem, você está incomodado, você está sentindo dores, você não tem prazer, você não vai fazer com alegria, você vai fazer errado. A leitura é a mesma coisa. Quando você não estiver animado, não leia, porque você vai associar aquele tempo ruim com a leitura e você não vai ter prazer em ler novamente. Você vai sempre associar aquele momento ruim, de obrigação, entendeu? Então, quando você lê de uma forma agradável, você vai sempre querer voltar a ler novamente e ler de novo. E tem um ponto também, eu acho que vale a pena falar, é que deixa o livro sempre visível em um lugar agradável. Porque por que a gente cria hábitos como, por exemplo, mexer no celular diário? Porque normalmente tá no bolso, tá na mão. Até no banheiro a pessoa vai com o celular. Exatamente. Então o livro tem que se tornar esse tipo de... Eu sempre uso esse exemplo pra Bíblia, né? Mas o livro também pode se tornar esse companheiro inseparável. Deixa na bolsa lá quando você vai trabalhar, quem usa o transporte público. Eu contando uma experiência de livro agora, falando sobre isso, eu me lembrei. Eu tava lendo um livro do Kenneth Hagin,
E eu tava lendo um livro pra entender um pouco sobre uma teologia que ele usava. E aí, cara, eu tava no trem. Nessa época eu tava andando de trem. E aí uma senhora começou a olhar bastante. Aí quando a pessoa tá olhando pra você, chama a sua atenção naturalmente, né? E aí eu fiquei meio constrangido. Eu virei meio de lado assim, e ela foi pro meu lado, ficou de frente comigo, mas isso durou algumas estações. Sim. Eu peguei o trem na Barra Funda, e aí, quando eu cheguei aqui em Presidente Altino, ela falou assim: desculpa interromper sua leitura, é que eu tava esperando sua pausa. Aí eu falei: como assim? Eu tava esperando sua pausa, porque olha o tanto de gente que tem aqui. Olha o quão desconfortável é ambulante, é um monte de coisa, e você não perdeu o foco. Eu tô analisando como alguém da sua idade tá tão interessado numa leitura. Que livro é esse? Que literatura é essa? Porque eu sou apaixonada por livros e eu quero ter essa intensidade da leitura, que eu não consigo. Cara, eu fiquei pensando no impacto que você gera. Ela falou, porque olha só ao seu redor, uma senhora com as sacolas na mão, ela falou assim, eu tô pensando no impacto que isso gera, porque assim, olha o tanto de gente que tá com o celular na mão, e de todas as idades, mas tem um jovem num trem lendo um livro, cara. E ela falou, eu como sou amante da literatura, isso me encanta. Então ela começou a lacrimejar os olhos, porque ela falou assim, eu começo a acreditar no ser humano, na transformação das ideias, quando eu vejo uma atitude dessa. E aí, cara, eu fiquei tão constrangido, falei assim, ó, esse livro eu não li todo, mas eu quero compartilhar com você. Aí ela fez questão que eu autografasse o livro com a data e dissesse assim, ó, com muito carinho, eu não sou escritor. Mas pelo que eu compartilhei de fé com ela, pelo testemunho que eu dei sobre o que eu entendi biblicamente, ela foi edificada e foi tocada pelo Espírito Santo. Então o que eu quero deixar aqui é que isso tá se tornando tão incomum, que as pessoas estão... Quem gosta, quem tem interesse, acaba sendo influenciado também e vê que ele não tá sozinho nesse mar, correndo contra nadando contra uma grande correnteza. Então a dica que eu dou, assim, dentro dessa perspectiva é: tenha o livro como um companheiro inseparável. Mesmo que você não vá ler, mas tenha com ele com cuidado, porque se não chegar lá, jogou no meio de um ano de pilha, você não vai ler. Marque sempre, faça anotações, porque vai pegando o gosto. Era zero gosto. Quando eu comecei a estudar, minha mãe me batia pra ler. Depois, hoje eu tenho uma biblioteca razoável em casa. Isso minhas filhas, essa semana mesmo, compartilhando essa última experiência, eu fui ao quarto delas e elas colocaram uma mesinha, pegaram alguns livros lá, inclusive do W. Toze lá, e colocou aquele Espírito Santo. E aí eu falei, filha, por que meus livros estão aqui? Ela falou assim, pai, porque eu tô lendo. E aí, de vez em quando, ela chega pra mim e fala, pai, o que significa isso aqui? Significa isso aqui. E aí eu comecei a ler com elas, e um capítulo, uma frase, e tentar traduzir. Então é muito da forma com que você lida com isso, com seriedade, com responsabilidade, que vai fazer com que as pessoas ao seu redor também comecem a ter esse interesse. E um dos caminhos, o senhor falou, a chave mestra: leia o que aguça seu interesse. E aí depois você vai evoluindo para as demais literaturas. Acho que vale a pena dar esse comentário. Tem muita gente que, assim como eu, era preguiçosíssimo para ler. Era difícil para adaptar na rotina. Parei aqui na hora do almoço da empresa. Era 15 minutos, eu pegava o livro. O celular vibrava no bolso. Porque dá vontade de ver rede social. Mas, cara, vale muito a pena. E você não sabe o quanto isso edifica no seu dia. Último, não menos importante, dentro dessa perspectiva, aprendi no comentário simples. E aí, os coaches têm um lado positivo de você ver. Se você fizer pelo menos, durante o dia, a sua rotina, 15 minutos de alguma coisa, de 6 a 9 meses você fica especialista numa área. Então, pelo menos você vai ter muito conhecimento. Então, imagina você investir 15 minutos de toda a sua rotina das 24 horas em um tema só. Foca nisso, não precisa ser muito, mas a constância e a perseverança faz você produzir muito. Vocês concordam com isso? Eu concordo, porque eu inventei de tocar trompete agora. Ah lá, agora o homem vai ser... E aí, o que acontece? Eu pego meu trompete lá, eu não posso pegar em casa que a minha esposa fica brava. Mas eu pego o trompete, às vezes, na igreja e fico lá, firo o fio. Pensa que não, já tá saindo uns 10 indo da harpa. Aí, já tá saindo, varão. Já tá saindo, e um cara que não fez aula, que não fez nada, por pegar 20 minutos toda semana. Nem todo dia, meia hora toda semana. E aí tá saindo o som, devagarzinho tá saindo o som. E aí você vai se dedicando, e vai acontecendo. O que é legal também, não sei se a editora tem, acho que eu já vi lá.
que é aqueles devocionais, né? Devocionais, eles são muito úteis para quem não tem a prática de ler com leituras muito longas. Eu queria indicar esse aqui, ó, Hábitos. Tudo a ver com o que você falou. Olha que legal. É um advogado e ele vida muito corrida com esposa e filhos, e começa a notar que a vida estava começando a sufocar ele não estava começando a fazer tudo bem feito. E ele desenvolveu uma série de rotinas, né? A qual ele separa por minutos, né? 15 minutos, 20 minutos. E aí, com isso, ele foi organizando a vida. E o livro é interessante porque ele traz gráficos também. É um livro que traz gráficos para a sua trajetória de vida. E tem todo um cunho de valores cristãos, né? Valores da família, tempo com a família e tudo. O nome do livro é Hábitos, como praticar a história de Deus. Aqui também, ó. Como ajudar adolescentes. Esse daí acho que vai ajudar muita gente. Como ajudar um adolescente. Eu tenho um adolescente em casa também. De 14 anos. Como ajudar um adolescente reativar meu cadastro de revendedor da Central Gospel. Inclusive também. Quem tiver disposto pode entrar em contato com vocês. Legal, a gente vai ter o maior prazer. Você acha que dá pra associar o cara que tem um outro emprego, trabalha em outra área, dá pra associar a ser um revendedor? Que o senhor chama? Chama de revendedor. Antigamente eram chamados de comportores, né? Os comportores, eles têm toda uma história, inclusive foram grandes missionários. Eu aprendi esse nome com um rapaz que ele falou, sempre fui comportor. E eu falei, mas o que é comportor, meu amado? Se eu não me engano, é uma palavra francesa. Uma palavra francesa. Que eles saíam com livros nas jaquetas, assim, nos sobretudos, né? E eles comercializavam. Naquela época, né? Andava de trem, andava a cavalo, né? De carroça, né? Então, eles comercializavam os livros e eles foram grandes anunciadores do evangelho, né? Com comportagem, porque eles tinham a renda deles, né? Hoje, para você ser um revendedor, você precisa só administrar seu tempo. Então, por exemplo, atividades simples como mandar um WhatsApp, né? Que a gente faz isso constantemente. Você pode formar uma lista de transmissão, sempre começa, né, com o seu grupo de relacionamento, né? E essa lista de transmissão você começa a divulgar, como nós estamos aqui hoje, né? Legal. Divulgar o livro Hábitos, por exemplo. Você começa na sua lista de transmissão, de repente alguém tem interesse, você vai lá, fala um pouquinho Postou mais do no status, o pessoal já se interessa. Instagram hoje é uma ferramenta muito grande. Inclusive o Instagram hoje trabalha melhor que o Facebook. Sim. Apesar que muita gente usa o Facebook, mas a geração dos nossos filhos está usando muito o Insta. E tem uma novidade vindo aí que é o TikTok, né? O TikTok também vai abrir para comércio, né? Você comercializar produto. Então, também vai ficar muito mais fácil, né? Para a próxima geração. Você fez esse tipo de tempinho. Outra coisa é você, num contato com a igreja, com os irmãos, numa atividade, num culto, você sempre está ali, né? Informando que você está à disposição para uma Bíblia, para um livro. O revendedor, ele é mais um adicional mesmo. Sim. Tem casos da pessoa ser tão dedicada mesmo, né, que acaba se tornando um negócio, né? Começa como revendedor, a gente tem histórias, né, de hoje, grandes livreiros hoje, que começaram como revendedores, né? Legal. Ali em Taubaté nós temos o Dirceu, que começou com a mãe dele como revendedora, e ele lembra da história, né, da mãe dele comercializando. Hoje ele assumiu a livraria e se tornou uma referência ali no centro de Taubaté, né, que também gerou uma livraria em Pindamonhangaba, que é o Sidney também. Então a gente tem histórias pelo Brasil todo aí de pessoas que começaram como revendedores e hoje se tornaram livreiros, né, abriram seu comércio. Então é uma dica importante para esse povo que está nos ouvindo. De repente dá para adaptar. Quero uma renda extra e quando se tem um propósito fica melhor ainda, né? Tipo, igual o Nilson falou que tinha um propósito de edificar vidas. Então foi assim também, Nilson? Nilson, né? Isso. Foi assim também na sua vida? Como foi essa ideia de entrar? Qual que foi a história de ter entrado nesse mundo editorial também? Eu iniciei a jornada novo, né? E na época office boy, e me destacando com interesse realmente pela leitura, numa época que não tínhamos essa evolução digital ainda. E aos 19 anos eu tive ali a primeira oportunidade de gerenciar. Então, de lá para cá, aí nós estamos no ramo de livraria. Legal. E hoje mudou muito, né? Tudo é digital. E até falando um pouquinho sobre o material, hoje além um revendedor, acho que aqueles que
de repente possam adquirir. O mercado hoje a gente enfrenta até muitas pessoas que querem empreender e da sua própria casa, através de um MEI, eles conseguem adquirir o material e através da Shopee, Mercado Livre, estarem tirando uma renda extra também. Então nós na editora temos a possibilidade de atender essas pessoas que estão com desejo de iniciar, né? Então eu crio lá o meu usuário lá, faço minha conta, aí eu posto, tem um link que vai direto pro site e eu ganho isso. Mais ou menos esse caminho? O Mercado Livre ele é um marketplace. Sim. Então ele é uma plataforma. Eu trabalho, inclusive, no Mercado Livre. Ela faz a intermediação, né? Sim. Então ela investe em propaganda e você investe no produto. Sim. E aí você coloca lá o seu produto, seja coisas de casa, utensílios, seja coisas eletrônicas. No nosso caso seria o livro, né? Uhum. Aí você tem uma margem. Se eu não me engano, o Mercado Livre de 15% a 17% mais ou menos é a margem que eles têm de comissionamento naquilo que você anuncia. Sim. Aí você vai fazer uma precificação e você vai colocar lá o produto. O próprio Mercado Livre vai impulsionar ele e vai jogar ele. Você vai gerar um pedido lá que vai te gerar uma etiqueta que você vai imprimir, né? Você tem um computador, uma impressorinha. O Mercado Livre já te auxilia com respeito à embalagem, etiqueta e tudo, e você vai colocar ou no posto de coleta ou no correio. É coisa muito simples. Você só vai receber quando a pessoa lá recebe, né? Tem esse detalhe. Aí cai no valor certinho, já com as taxas todas bonitinho, cai na sua conta e você começa a criar o teu fluxo de caixa. Dá pra fazer uma renda legal e ainda levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Sim. De repente, você vai ser o canal que a pessoa vai descobrir muita coisa sobre Deus, sobre o propósito dela, e acho que é legal. E a editora Central Gospel, ela leva bastante esse DNA de mostrar o propósito, né? Ela revela bastante coisa das Sagradas Escrituras com uma linguagem bem atual, uma linguagem dinâmica. Eu acho que esse é um grande diferencial, que ela não parou no tempo. Tem editoras que pararam no tempo, eles só falam numa linguagem, já tem sua característica, e isso é ruim, negativo, porque aí só atende aquela determinada faixa etária. A gente tá vendo aí que tem esse daqui também é bom. Eu tava vendo aqui, inclusive a minha pergunta pro Elielson, aproveitando, que muitos materiais daquele período lá que ainda estão no bojo da editora, né? Principalmente são chamados relacionado a... São os best-sellers, né? Isso. Relacionado ao Apocalipse, né? Vi aqui a história da igreja, as questões do Apocalipse de João Caetano, né? Explicação popular do Apocalipse. Esse Lendo os Evangelhos também muito bom, né? Um estudo aí exaustivo aí sobre os Evangelhos. E eu tô vendo muita coisa aqui que eu já tinha aí tido contato, né? Mas que não sabia que ainda estava no bojo da editora. A editora, ela trabalha sempre com best-sellers, mais vendidos e lançamentos, né? Então você sempre tem aquele produto que estaciona, que te mantém aquela venda certa. Você tem aqueles lançamentos que a gente tem uma expectativa de um dia se tornar o best-seller, né? Você tem os mais vendidos, né? Então hoje, por exemplo, nós temos uma obra do pastor Marquinhos Menezes, né? Que chama do Caos aos Céus, né? Essa obra é um testemunho muito bonito da parte dele quando ele passou por um câncer. É um livro fantástico de edificação e de... Christian também tem um testemunho, um livro que é um testemunho dele, da cura do câncer também, né? A Estela tem um livro chamado Gotas de Consolo, que é um livro magnífico com respeito ao luto, né? O exercício do luto, quando ela perdeu o filho, e acabou se tornando um livro também de referência, né? Ela ajuda as pessoas a passarem por um momento de perda, né? Então, um livro que tem muito conteúdo. Essa é a nossa preocupação, né? As nossas obras procuram vir. Nós estamos com o lançamento da pastora Raquel Malafaia, Mulheres em Reforma, né? Que é muito interessante esse livro. Ele é um livro, um projeto de estudo que convida as mulheres a pensarem nesse processo de que Cristo está fazendo uma obra nelas e elas precisam entender essa obra no coração delas, emocionalmente, né? Como o temperamento da mulher é totalmente diferente de nós, homens, né? Então, ela entender esse processo que Cristo está cuidando, está tratando. Mulheres em Reforma é uma obra também que está se tornando para nós um livro de referência, entendeu? Então essas obras elas vêm para atender esse grupo nesse catálogo que nós vamos substituindo, né? Tem obras que infelizmente tem o seu pico de venda e depois a gente não publica mais, mas o nosso desejo é cada vez mais aumentar, né? Muito bom. Uma pergunta também, pastor, vocês sofrem, eu percebi esses dias, a gente estava até entrando nesse tema, pirataria, como que funciona? Sei que é um tema que nem estava na pauta, mas pirataria,
a editora sente esse avanço da pirataria também no mundo, principalmente gospel. Tem muito dessa questão, a gente vai comprar algumas coisas hoje, são do mesmo jeito com a qualidade inferior. Tudo que se torna muito procurado acaba se tornando limitado, uma ferramenta para isso. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos na Conde de Sarzeda, né? E o CD para nós lá era sempre um desafio. Nós lançávamos um CD e, por exemplo, lançávamos o Nani Azevedo, né? Uhum. E assim, já eram umas figurinhas carimbadas, né? A gente sabia, a gente abria a loja às 9 horas, 2 ou 3 pessoas chegavam e compravam o CD. A gente sabia quem lançamento. era. Comprava o CD, pagava bonitinho, recebia o cupom fiscal, mas à tarde, 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, você podia ir lá na rua, aquele CD já estava lá, entendeu? Replicado, com uma embalagenzinha, com um plásticozinho, com uma foto bonitinha, do mesmo jeito, só não no plástico, naquela estrutura de acrílico do CD, mas no plastiquinho, o CD lá dentro e a capa, o encarte, só não tinha o encarte. Só não tinha o encarte, Meu entendeu? Deus. Era muito comum, a gente sabia lidar, entendeu? E eles só faziam isso para aquelas obras que tinham muita procura, né? O livro é a mesma coisa. Nós, como editora, a gente se une, né? As editoras se unem, né? Na ideia de que colocar uma consciência na pessoa, né? Você tem que ter uma consciência. Isso depende muito da maneira como eu enxergo a vida, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu vou piratear o meu canal de streaming porque eu não vou ficar pagando Netflix, Globo, Play, vou ficar pagando Amazon, não. Eu vou comprar um gato lá que vai me dar tudo num valor só. E ele vai dizer o seguinte: me cobram muito caro. É uma questão de consciência da pessoa, né? As pessoas falam, o livro é muito caro, eu não consigo comprar. Aí acaba optando pelo PDF, né? Alguém vai lá e digitaliza o livro todo dele e coloca disponibiliza, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? É uma consciência que a gente tem que construir. E querendo ou não, isso reflete, né? O pastor que estava aqui conosco agora, o Edilson, né? Isso. Nós começamos o nosso bate-papo falando sobre isso, né? A minha geração, né? O meu filho, a minha filha, elas podem até tomar uma decisão, né? A questão o pai é uma referência para isso. Essa que é a questão, né? Eu vou piratear uma coisa, tudo bem. Uma decisão sua, você já é maior de idade, mas você já me viu fazendo isso? São coisas de vida prática, né? Vida prática. A gente tem uma conversa lá em casa de quando a gente sentar à mesa não ir com o celular, né? E por vezes eu já sentei com o celular e a minha filha, papai, a gente não combinou? Não é? Aí eu falei, vai estar fazendo 10 anos, tá ficando inteligente. Bem esperto. Aí eu, filha, me perdoe, joga o celular pra trás. É isso aí. Posso estar fazendo o que for, então jogo na hora pra trás. Outra coisa, vai no supermercado, às vezes eles ficam ansiosos pra abrir alguma coisa. Eu nunca deixei abrir nada. Só que já aconteceu da minha esposa estar com muita sede. muita sede. E a minha esposa tentou abrir a garrafa d'água e a minha filha, e aí, papai, o senhor vai abrir? Vai abrir? Não pode abrir, não pagou ainda. Aí eu falei, não pode abrir, meu bem, vai ter que esperar. Aí a gente esperou, pagou o preço pra poder ensinar. Porque senão, meu irmão, você começa a abrir concessões e aí entra nisso que você falou. Aí a concessão já não é mais... eles, se dependerem deles, eles querem ter a Netflix, quer ter a Amazon, quer ter esse, quer ter aquele, quer ter todos. Fala, não, filha, não dá, ou vai ter esse ou não vai ter o outro, né? Então, é assim que a gente tem que ir. Mas em se tratando da obra de Cristo, isso é um exemplo fantástico, porque veja, imagine se Jesus fizesse algumas concessões com o Pai. Né? Se ele falasse assim, tem que ser a cruz mesmo, não pode ser uma outra coisa. Mas será que tem que tomar todas essas chicotadas? Não pode ser só uma, né? Se Jesus, que é o Filho de Deus, aceitou e não houve concessão, né? Morreu por nós e pagou o preço, né? A gente não vai se sacrificar por uma coisa tão simples, né? Mas que gera um efeito enorme. Eu posso usar isso como exemplo, porque meus filhos já são maiores de idade hoje. E pela graça de Deus, isso é graça de Deus, não é mérito meu, não. Eu falo isso para minha esposa. Nós conseguimos deixar um princípio. Tá? O princípio está lá afincado. O alicerce está ali, eu tenho certeza disso. Cabe a eles agora saber o que eles querem edificar a partir daquele alicerce, né? Se eles vão edificar para glorificar a Deus ou se eles vão fazer uma edificação para uso pessoal, uso próprio. Mas o fundamento tá ali no coração deles, né? Mas a gente pagou um preço, você falou muito bem. Imagina. A gente paga porque para ensinar, né? Deixa eu mandar um alô especial aqui para quem tá nos ouvindo, né? Eu digo ouvindo porque esse irmão Júlio
O Júlio Silva, ele é deficiente visual, mas ele brinca com a própria situação dele. Ele falou assim, ó, boa noite, pastor Flaviano. Quero ganhar esse livro pro ceguinho ler, né? O Júlio mora lá na rua de casa, é um querido, um irmão, e ele, sempre que pode, a gente se encontra. Aí quando eu cumprimento o Júlio, ele conhece minha voz, né? E aí, ao cumprimentar o Júlio, ele fala, eu tô te vendo, hein, pastor? Aí eu falo, mas você não sabe nem minha cor? Aí ele fala assim, eu sei que você é moreno. Aí eu falo, mas você sabe que alguém te falou, né? Aí ele brinca com a questão aí. Júlio, vamos ver aí uma forma de você ler. Você tem que aprender a ler braille, meu irmão. É o único jeito. Ou Jesus fazer a obra na sua vida, viu? Mas um abraço pra você, Júlio. Um abraço pra Jaque, sua esposa. Um abraço pra sua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Mandei esse abraço aí porque o Júlio tá nos ouvindo, né? Então não tá nos vendo, né? Bom. Um abração, Júlio, aí. Deus abençoe você. E também toda a nossa audiência aqui, né? Agora direcionar aqui a nossa audiência, agradecer a todos vocês que estão aqui até agora. Estamos hoje recebendo Elielson Santos e o nosso irmão Nilson. Eles são aí representantes, gerentes, vendedores. Esses homens são tudo. Na editora Central Gospel, fazem esse trabalho de levar a palavra de Deus por meio da literatura há muito tempo, e isso é muito bom. Eu também já trabalhei nessa área, pretendo voltar, porque é muito bom você se envolver com essa parte literária, com essa parte. Já ganhamos presente aqui, pastor Paulinho ganhou presente, pastor Edilson também, e nós queremos agradecer. Eu tava folheando o catálogo aqui, até parei, para não parecer que eu não tava dando atenção aqui, mas porque o catálogo realmente tá muito recheado, né? Muitas opções aqui, pelo que eu tô vendo, né, Elielson? Bíblias de estudo, tem livros de defesa da fé, livros de apologética, livros de escatologia. Eu deixei se o Gesiel puder colocar, tem uma imagem com as nossas redes sociais. Legal. Que aí pode colocar também, se quiser. Maravilha. Aí, quem quiser acessar. As redes sociais da editora Central Gospel. A gente vai pedir pro Gesiel projetar pra gente aí daqui a pouquinho. É muito fácil. Assim que acabar o podcast, você já acessa o link. Esse aqui, ó. Esse primeiro isso, aí. Pesquisa, dá um Google aí. Maravilha. Central Gospel tem toda. Olha aí, tem tudo certinho. Isso. Olha aí. Pode nos seguir. 26 anos inspirando fé e conhecimento e transformação. editoracentralgospel.com.br. Contato aí o seu, Elielson? É isso. É o seu contato. Aí também Editora Central Gospel no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você quiser, pastor, eu posso dar uma sugestão. Quem entrar nas nossas redes sociais, aí pode ser até um Instagram mesmo, que é o mais fácil, e falar que está nos assistindo alguma coisa, dar um bom testemunho, falar alguma coisa interessante lá, fazer uma coisa interessante, a gente pode presentear lá. Se quiser. Bom, então vamos usar essa estratégia aí do sorteio. Em vez de ser sorteio, a gente vai fazer assim: você entra lá no Facebook da Editora Central Gospel, ou no Insta, marca lá e marca o Roda de Amigos também. Isso. Aí vai dar certo você também ter aí um presente todo especial da Editora Central Gospel pra sua família, tá bom? Nossa, vamos falar da feira, rapidinho? Vamos aqui, ó. Falar da feira? Feira azulzinha ali. O azulzinho ali de baixo ali, Gesiel, pra gente poder também utilizar. Acho que vai... Esse aí. Vamos falar da feira. A feira vai acontecer agora... Em julho. Em julho. Isso. Nessa semana, né? Dia 16 a 19. 19. Maravilha. É no Mackenzie de São Paulo, no campus de São Paulo? Na Universidade de Mackenzie, no campo Higienópolis. Higienópolis, tá. Se fosse no Alphaville, tava mais perto da gente. Bem pertinho, né? Tava bem aqui do lado. Tem o campus aqui do Alphaville. Sim. Mas fala um pouquinho da feira pra nós aí. A feira de ficção cristã é esse encontro, né? Desses escritores. É um universo... Acreditam lá que vai ter mais ou menos umas 11 mil pessoas passando nesse período de 16 a 19. Né? Ele está sendo promovido pela Thomas Nelson, pela Mundo Cristão, e a Central Gospel vai participar no stand da Mariana Mendes. Da Mariana Mendes fazendo o lançamento do relógio de Nina. Mas lá vai ter vários lançamentos, e o mais interessante lá vai ser as palestras. Que você vai ter lá o pastor Jonas Madureira, vai estar lá. Muito bom. Vai ter muita gente boa lá falando sobre livros, né? Falando sobre literatura. E você tem esse ator, se não me engano, era da Globo, a Felipe, não sei se o nome dele é Felipe, mas ele é da Globo também, era da Globo. Vai estar lá também como escritor. A Sara é uma escritora muito conhecida, aquela de blusa vermelha ali também, que o pessoal conhece bastante no segmento. Ela vai muito nas feiras vestida com o personagem que ela escreve. Legal. Então ela é muito conhecida no segmento. E nós vamos estar lá, a Central Gospel vai estar lá também. Vai ser um prazer receber lançando o Relógio de Nina. Relógio de Nina, livro da Mariana Mendes. Muito bom, um livro que já foi falado aqui para nossa audiência. E a gente agradece. A feira vai de 16 a 19 de julho, lá no Mackenzie
Mackenzie, nem Genópolis. Vamos ver se a gente vai fazer um corte lá com ele. Talvez a gente faz um cortezinho lá no sábado lá. Deve começar cedo. Começa cedo? Começa, se não me engano, meio-dia, vai até 9 horas da noite. Positivo. Muito bom. Vai ser um prazer ter vocês, não. Maravilha. Então a Central Gospel tá aqui hoje bem representada. Obrigado. Bem munida aqui com 2 convidados especiais. Eliel, as portas aqui do nosso podcast estão abertas, não estão abertas, não, estão escancaradas. Sempre que você quiser vir fazer alguma divulgação, olha lá, ó. O Júlio tá falando que tô aqui de olho em roda de amigos, olha que bom. Maravilha, Júlio. É isso aí. E a editora Central Gospel muito bem representada. Eu vou pedir para você deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Você pode direcionar para aquela câmera ali, falar para eles a importância da leitura, falar sobre os materiais e o que eles tiverem interesse com relação à editora, os contatos aí também para eles poderem acionar. Se eu puder compartilhar algo assim, eu queria compartilhar algo que sempre tem falado no meu coração. Todas as vezes que eu e o Nilson a gente sai assim para fazer visitas, a gente sempre conversa sobre o reino de Deus. E esses dias eu estava com ele numa livraria. E foi um fato muito interessante. Nós chegamos lá e o Nilson, ele observou que os livros estavam a preço de custo. Sabe, pastor? Alguém tinha errado na etiqueta e tinham colocado o preço que a livraria tinha pago, entendeu? Então ele estava vendendo a preço de custo. E acho que aquilo tinha uma semana, né, Nilson? Já tinha uma semana. Aí o Nilson ligou pro dono da livraria e o dono da livraria ficou muito agradecido. Falou, rapaz, muito obrigado, porque eu ia vender tudo achando que eu estava vendendo certo e na verdade eu ia pagar o mesmo valor, né? E muito obrigado por isso e tal. Alguém, por algum motivo, deve ter etiquetado errado. E aquilo me fez pensar, sabe, pastor? Me fez pensar sobre o valor da vida, né? Algumas pessoas acabam se vendendo a preço de custo. Né? Olha só. Alguém troca a própria vida por um vício, né? Troca a própria vida por uma traição, troca a própria vida por uma corrupção, né? E eu fui para casa até conversando, né? E compartilhei com o Nilson sobre isso, que o valor da vida é o que Cristo pagou por nós na cruz. É né? verdade. Cristo pagou por nós um preço que ninguém pode pagar. Só ele poderia ser o Cordeiro de Deus sobre a nossa vida, porque ele é aquele que morreu sem ter culpa alguma, né? Nele não havia pecado, né? Eu posso morrer por qualquer pessoa e não vou justificar ninguém, porque eu sou pecador. Mas Jesus não, Jesus se esvaziou da sua glória e pagou um preço alto por nós. Então nós temos que nos valorizar. E o que eu gostaria de deixar assim com o meu coração muito grato com vocês, isso é estarmos entre amigos, é estarmos na roda onde Jesus está presente. Amém. Isso é muito bom. Glória a Deus. Ele pagou o preço por nós e nós nos sentimos valorizados porque ele fez. Amém. Não porque nós fizemos algo, né? Verdade. Quanto mais eu estou envolvido com a literatura, quanto mais eu estou envolvido com a editora, mais eu descubro que eu devo aprender mais de Deus sempre, né? E hoje eu aprendi muito com vocês aqui, o bate-papo foi muito bom. Eu espero ter contribuído também com um pouco que a gente tem. Muito bom estar com o Nilson aqui, estar com o pastor Edilson. Tem que marcar um com ele agora, né? Marcar com o Nilson para bater um papo. Que ele fala bastante, né? O Nilson falou assim que, como é que é? Calado, sou um poeta? Não, mas eu saio daqui com fala do nosso nobre pastor, Paulinho. Que o hábito da leitura, como deu exemplos do devocionais, cuja nossa editora tem alguns também, tem um devocional do Cláudio Duarte, remete você a também a consultar aí a palavra de Deus. Então, um hábito de leitura do devocional, livro, enfim, te traz essa intimidade com o Pai, né? E é tudo que nós nos dias de hoje necessitamos. Então, agradeço a oportunidade. Maravilha. E deixo intimidade com Deus. Maravilha. Isso é tudo para Maravilha. nossa Maravilha. vida. Pronto. Olha aí. Você também é um representante e revendedor? Sim, representante. Se eu precisar de um livro, eu também posso entrar em contato com o senhor. Qual que é o contato aí? Você quer falar ao vivo? Pode? O contato do WhatsApp é o 11 97461 3138. Olha aí. 7461-3138. Isso. Só vendo que é bom de número memória, eu não sou não. Mas é muito bom você deixar gravado aí, fica gravado o vídeo. Então você põe a pausa, anota e fica tudo certo, porque daqui a pouquinho você pode querer algum conteúdo, algum livro desse, ou em grande quantidade, e fica viável também, pode negociar. Os representantes aí são bons de negócio. Você percebeu que são crentes, isso é muito importante também. Negociar com crente é
é a melhor coisa, né? Que aí você sabe que é honesto. Então, acho que eu quero agradecer a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, também de ver como vocês levam o testemunho da palavra de Deus a sério, porque no mundo corporativo, de vendas e tudo mais, é muito difícil. As pessoas sempre querem colocar preço nas coisas e esquecem dos valores, que são melhores que os preços, né? E não importa se é caro ou se é barato, o que importa é se tem um valor. Valor agregado. E esse valor é o que vocês carregam. Eu glorifico a Deus por conhecer vocês e achei um bate-papo muito leve e quero convidar vocês para voltarem outras vezes. São mais que bem-vindos, já entram aí no hall de amigos, do Roda de Amigos, tá bom? Maravilha. E se precisar da gente também, dentro das nossas capacidades e limitações, nós vamos contribuir sim em nome de Jesus para o reino de Deus crescer. Eu acho que cada livro é uma frase meio que jargão, né? Mas cada livro recebido, igual eu recebi aqui hoje. Dizia um grande poeta que cada livro recebido é como você receber um passaporte e um bilhete para uma viagem que você não sabe quando termina. Então acho que é legal a gente pensar nessa perspectiva. Então você talvez tenha dúvida, o que eu posso dar para um amigo, o que eu posso dar para uma pessoa da minha família? E parece, pastor Elielson, que ficou meio que fora de moda livro. Mas eu amo receber livro. Eu amo. Agora o pessoal só dá caneca. Que caneca? Tem mais de 70 canecas em casa. Tem mais caneca do que gente. Mas um bom livro, com... Esses dias eu ganhei uma gravata. É legal também. Mas o que eu quero dizer é que se você pegar... Dá com carinho um livro. Não é sobre o preço do livro. É sobre o valor. Vai dizer muito sobre você e sobre a pessoa. O que você quer pra pessoa. Então, viu, pastor? Bom, eu Quando o gosto de dar aniversário chegar, você pode... Eu gosto de dar livro. Pode dar uma enciclopédia daquela da Hable. Bacon. Tá bom? Tem 58 livros? Volumes? Aí, profeta. 38 volumes. 38 volumes, tá bom? Fica à vontade. Tem um comentário. Deixa a dica. Qual foi o comentário que você deu? Atos dos Apóstolos? Foi. Isso. Atos dos Apóstolos. Isso. Tá bom. Mas foi em outra época. Foi do ano Hernandes. passado, né, mano? Já passou, já. Tá bom. Foi do Hernandes. Renovar, né? Renovar os laços, né, mano? Então fica a dica aí pra você. Tem muita coisa. O Dia dos Pais já passou? Tá chegando, agosto. Aí, agosto. Dia 10 de agosto. Pronto, já dá uma dica pra você. Compre um bom livro pra um pai seu lá na Central Gospel. Nem precisa ir. Tô sem tempo. Não dá pra falar. Tô sem tempo. Tem, Varão? Hoje não tem. Tem um não tem aplicativo. desculpa, abre aí, dá um Google aí. Tem aplicativo também? Tem aplicativo na Play Store? O site você acessa, site. né? No celular, né? Beleza, você vai lá dá um Google lá, Central Gospel, pesquisa. Manda entregar na casa dele. Morar no Ceará. Seu pai mora onde? Tá vivo? Meu pai não. Mora com o senhor. Só não vai entregar no céu, irmão. O resto entrega tudo. Tá bom? Mas muito bom. Roda de Amigos, Elielson, obrigado. Nilson, muito obrigado. Deus abençoe pela vinda de vocês. Como eu já disse, o pastor Paulinho já reforçou, já estão envolvidos em Roda de Amigos, são muito bem-vindos aqui, né? Até uma próxima ocasião a gente falar mais sobre as escrituras, mais sobre livros, sobre vendas. E você que se interessou por esse conteúdo e quer impactar a vida de outros, pegue esse link que chegou pra você aí, manda pra outra pessoa, tem um botãozinho escrito aí no YouTube aí embaixo, compartilhar. Você clica em compartilhar, vai gerar um link, você manda pra essa pessoa no WhatsApp, manda nas redes sociais, manda nos grupos da família, nos grupos da igreja, manda nos grupos do trabalho se puder, né? Porque tem empresa que não deixa, né? Manda no grupo do trabalho. E semana que vem estaremos de volta aqui com mais um convidado muito especial em Roda de Amigos. A nossa palavra é gratidão, Elielson. Obrigado, Nilson. Obrigado, pastor Paulinho. Até o próximo programa, como diz o pastor Malafaia, querendo Deus. Querendo Deus.